Efetivamente, a brandura e a mansuetude têm em Jesus a sua expressão máxima. E estando conosco, esse homem integral passou por todas as classes sociais. Lembrando a fala de Dona Benedita Fernandes no início da nossa exposição, lá está Jesus com Nicodemos, um doutor da lei. Lá está com os fariseus que dominavam na época na sua ação de classe. Mas lá está ele com o cego, está ele com a prostituta, está ele com a multidão, está com ele no lar, está com alguém no lar. Jesus era essa figura incomum, que dotada de uma energia capaz de derrubar os soldados no Horto das Oliveiras quando vão prendê-lo, e dizem: a quem procurais? Os soldados disseram: a Jesus Nazareno. Ele diz: sou eu. Narra as Escrituras que os soldados caíram. Jesus tinha uma força para fulminar qualquer pessoa, mas a sua estada na terra não era para fulminar ninguém, era para iluminar a todos. E ele o faz com beleza, lidando com o servo e com o centurião, que era a representação do escravizador, porque Jesus nasceu escravo. E ele se posiciona atendendo ao pedido de um escravizador, que era um centurião, um soldado romano. E com a mesma singeleza, ele atende uma mulher que sofre de hemorragia, sem procurar inventariar se ela era merecedora ou não dos seus préstimos terapêuticos. A figura de Jesus é tão bela, porque ele combate a violência desde o início da sua existência. Quando ele ressurge na terra e as hostes do céu proclamam glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Até o final da sua existência, quando para além da morte, ele ressurge, sem ofender a mãe de ninguém daqueles que o abandonaram, sem recriminar os discípulos que fugiram, com exceção de João, sem se queixar para Simão Pedro, que o negou, sem estabelecer nenhum revanchismo com a falcatrua política da época, que se mancomunaram os sacerdotes, manipulando a multidão para num plebiscito, para numa votação, escolherem soltar Barrabás e matarem Jesus. Ele surgiu e não foi de modo algum ao encontro de Pilatos para lhe aumentar a carga de culpa à consciência, já em si mesmo ultrajada, porque ele lavou as mãos diante do julgamento, aonde ele reconhecia que Jesus era justo. Jesus, ele ressurgiu pulcro e belo, apenas para alimentar a esperança dos desesperançados, para mostrar aos seus discípulos que o amor, quando ama, ele sabe ser doce, pacífico e manso, mesmo quando é tratado com a ignomínia do ultraje e do homicídio, qual ele foi sentenciado na época. Não titubeou em desenvolver a renúncia, o devotamento e o sacrifício, indo até o fim, imolando-se no madeiro, que se transformaria numa grande possibilidade de alçar voos para os céus. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Com os braços da horizontalidade, ele abraça, e com o madeiro da verticalidade, ele conduz ao divino. Esse homem notável veio ao mundo para nos ensinar, pela brandura e pela mansuetude, a sermos pessoas mais dóceis, exercendo o que a divina providência aguarda de nós. Mansidão, não moleza. Brandura, não lerdeza da alma. Pacificação, não passividade. Porque ser brando não significa de ser permissivo. Ser suave e doce
não significa ser melífluo, aonde eu cedo a que tudo pedem, a que tudo exigem e a que tudo querem. Quando é necessário dizer não, a mansuetude diz não. Quando é necessário dizer sim, a mansuetude também diz sim. Essa figura incomum que desceu à terra e por 3 anos abalou a agressividade dos judeus e fez-se questionar a autoridade de um reino que deveria se estabelecer na terra aos poucos, questionando, portanto, a agressividade da águia romana que dominava o mundo da época. É essa figura que ele veio nos dizer que nós deveríamos reencontrá-lo através do pequenino que deveria vir ao nosso encontro. Quando tu me foste me ver no cárcere, estive preso. Quando tu me deste de comer, quando eu estava com fome. Quando estive nu e me vestistes. Quando estive doente, foste ter comigo. Quando tu fizestes aos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Nós combatemos a violência, desenvolvendo a brandura e a mansuetude, quando vamos ao encontro dos menores. Sejam aqueles que estão atrás das grades, das penitenciárias, dos presídios, dos reformatórios, seja aqueles que estão atrás das grades, nos grandes apartamentos ou nas cidades gradeadas, nas casas gradeadas, das grandes megalópolis, aonde ali estão prisioneiros da indiferença, querendo se defender do mundo, gradeando, colocando o sistema de proteção da casa através de uma teia eletrificada, de dispositivos eletrônicos, de animais e às vezes de sentinelas. São verdadeiras fortalezas no centro de cada urbe do nosso país e do mundo. Jesus veio para nos dizer que este também é um pequenino, porque o banqueiro Safra morava em Mônaco, dentro da sua mansão inimaginável do ponto de vista do custo econômico, mas aquele que era o seu cuidador o assassinou. Hoje, nós precisamos ir aos pequeninos, que são os nossos filhos ou netos, e ao invés de nos fecharmos dentro do quarto, porque a gente não sabe como ele vai vir da rua, e ele é capaz de cometer um homicídio, qual acontece regularmente nos dias de hoje, nós precisamos abrir as portas do coração para ir ao encontro desse pequenino que Deus nos confiou e que às vezes traz uma agressividade latente, esperando educação. Precisamos ir ao encontro desses nus, famintos, que estão na periferia da cidade, através de um serviço assistencial que promova, eduque e liberte, através de uma atividade assistencial do Centro Espírita, mediante a qual nós seremos irmão daquele que está marginalizado pela sociedade e que está 1000 vezes punido na negação dos seus direitos sociais. Mas também devemos ir ao encontro daquele que é um gestor público e que está desviando verbas, e eu posso ao lado dele ser uma referência de ética, capaz de mudar o seu comportamento. Ou de alguém que está à frente de um centro comunitário e manipula o grupo em benefício próprio. Eu posso ser alguém, referência de boa referência, para que ele mude o curso da sua gestão. O pequenino pode ser aquele que dirige o centro espírita e que ainda não aprendeu de que o centro espírita é um espaço de fraternidade e violentamente agride os que chegam, às vezes trata mal os trabalhadores e porque está num cargo se investe dele para pisotear aqueles que são os frequentadores e trabalhadores da casa. Talvez eu seja a boa referência de mansuetude capaz de trazê-lo à luz, ao coração, a fim de que ele possa despertar e quiçá seja eu a única página do Evangelho vivo que ele seja capaz de ler e promover-lhes a transformação interna. A proposição de Jesus foi de que fôssemos aos pequeninos, para diminuir também e sobretudo a gênese da violência no Brasil, que decorre, segundo o espírito Benedita Fernandes,
da miséria socioeconômica e daqueles que, vivendo desamor, assambarcam na ambição e na insensibilidade do comportamento. Sejamos nós a atendermos a miséria e atendermos esses portentados de moedas, mas que são tão pobres que só têm dinheiro, só dinheiro. Sejamos aqueles, portanto, que ao abrir a porta da casa do nosso coração, ofertemos à soleira de quem está ali a possibilidade de uma amorosidade, viabilizando o encontro efetivo com o seu grande mestre. O nosso mestre Jesus, ele veio, através dessas figuras, nos convidando à nossa transformação e à nossa contribuição social com esses que estão à soleira da porta da casa do nosso coração. Por isso, Rabindranath Tagore tinha razão. De cânhamo teci tua veste, de palha trancei tua esteira, de bambu edifiquei o teu leito, de massa ázima eu fiz teu pão, de uvas verdes fabriquei teu vinho, e de sândalo extrair a essência preciosa do perfume. Depois deitei-me para esperar a tua chegada, dormindo um sonho de luz. Quando despertei e abri a porta da minha casa, o perfume do sândalo invadiu todos os recantos. Ao abrir a porta da casa, o sol tímido, de mansinho, penetrando, até que foi iluminando todos os recantos sombrios. Quando abri a porta, o vento fresco, suavizando a canícula que me abrasava, beijou-me o corpo. Quando abri a porta, a música do mercado sacou-me da solidão em que eu me encontrava. Quando abri a porta, aguardando encontrar o meu ilustre convidado, vi à soleira um pobre mendigo da classe dos intocáveis. Constrangido, tentei afastá-lo. Ali estava o pão e o vinho, a esteira e a cama, o perfume precioso. A casa estava pronta, mas diante de mim estava o pobre lazarento. Pensei então o que fazê-lo. O sol tocou minha fronte, o vento eliminou meus pensamentos perturbados e a música trouxe-me a lembrança dos ensinamentos dele. Sorri, abaixei-me, tomei-o nos braços e conduzi para o interior da minha casa. Banhei-o, vesti-o e perfumei com a excelência da essência. Depois alimentei-o, reconfortei-o com a esteira e, olhando para ele, perguntei a mim mesmo: o que mais o meu Senhor gostaria que eu fizesse? Agachei-me e o abracei, e ao abraçá-lo, 2 lágrimas rolaram da sua face, como se fossem 2 preciosos cristais. Os seus olhos fulgiram, meigos e suaves como dos imortais. As suas mãos encarquilhadas transformaram-se em 2 taças de cristal. E a sua veste suja transmutou-se numa túnica de alvura ímpar. Olhei-o e reconheci. Era o meu Senhor. Sorriu-me compassivo. Abaixei minha cabeça e desde esse dia nunca mais,
Rejeitei aqueles que batem à porta da casa do meu coração. E todas as vezes que eu os atendo, eu vejo o olhar suave e amigo do Mestre dos Mestres, o companheiro permanente da minha caminhada. Obrigado.